Boa tarde! No Nesp Notícias de hoje, a gente vai falar sobre suplementos alimentares. Aqui no estúdio, uma nutricionista explica para quem esses produtos são indicados. Suplementos só trazem benefícios se tomados com orientação adequada. Bauru vai controlar população de cães e gatos para evitar maus tratos e crescimento descontrolado. Pelas ruas de Bauru, não é difícil encontrar animais abandonados ou então maltratados. Para tentar amenizar essa situação, a Prefeitura vai criar um programa de controle da população de cachorros e gatos aqui da cidade. Sirlene tem 3 cães e 7 gatos, todos recolhidos da porta da casa dela, no Parque Manchester, na Zona Leste. Muitos são abandonados e viram vítimas de maus tratos. Este aqui foi salvo de uma brincadeira maldosa. A molecada estava jogando ele para cima, daí eu parei o carro, peguei ele e adotei ele. Veio pura sarna, veio com o rabinho quebrado, que agora dá até para ver, agora que ele está sarando. A situação é frequente no bairro, um dos mais carentes de Bauru. Muitos moradores não têm condições de castrar os bichos. Como resultado, os animais sobram nas ruas. Eu não castrei ainda por falta de dinheiro, né? E não achei gratuitamente para castrar ela. Inclusive, ela até chegou a entrar no cio, mas eu corro com injeção para não ter cria, né? A veterinária até queria castrar, mas ela falou para mim que ela cobraria da fêmea, ela cobraria 240, que foi o que eu paguei. Agora, do macho, ela já cobraria R$400 cada um. Agora, pensou, 3? Não tem condições. Bauru tem hoje cerca de 40 mil cães e 5.600 gatos, de acordo com uma estimativa do Instituto Pasteur. Em alguns bairros, a população cresce sem controle, como aqui no Parque Manchester. Os bichos acabam sendo vítimas de maus tratos e podem causar problemas de saúde. Os casos de leishmaniose se multiplicam e os moradores ficam com medo. A gente sempre vê que vieram buscar porque estava com essa doença, né? Inclusive, eu fico preocupada até com os meus, né? Que a gente tem. Fica com medo, não só pelos animais, mas pelo pessoal que mora na casa também, criança. Sim, fica. Eu mesmo tenho meus filhos aqui. Porque ele estava lavando o carro aqui, ó. Entendi. Esta cachorrinha foi atropelada. Ela treme de dor porque está com a pata quebrada. O carro passou em cima dela e foi embora. A gente foi atrás, mas eles não prestaram socorro. E eu estou entrando em contato e ninguém me atende. E eu não tenho condição para levar ela para fazer o tratamento. Para tentar reduzir os casos de doenças, acidentes e maus tratos, a Prefeitura criou um programa de controle da população canina e felina em Bauru, que vai ser destinado a famílias de baixa renda. O decreto foi assinado no último dia 18 e deve ser publicado nesta semana. Na primeira etapa, a Secretaria de Bem-Estar Social deve fazer um levantamento do total de animais na cidade. Depois, a Prefeitura quer cadastrar clínicas veterinárias para fazer a castração. Nós estaremos trabalhando no cadastramento dos animais, tentar aí relacionar todos os animais que nós temos em Bauru, tanto aqueles que possuem os seus proprietários, mas também que estão soltos pela rua, e depois também tentar fazer aí a castração e fazer também o tratamento de algumas outras doenças, algumas coisas que possam existir. Apesar da iniciativa, a Prefeitura ainda não tem noção do quanto o programa vai custar para os cofres. Nós ainda estamos fazendo esse levantamento, né? Vai depender também das possibilidades financeiras da Prefeitura para poder realizar. Nós ainda não temos o total da verba já prevista no nosso orçamento, então estamos fazendo essas pesquisas todas agora para poder entrar com força total nesse programa. Você não pode levar um animal lá, nem pagar. Para o presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o Comúpida, o programa vai trazer benefícios tanto para os animais quanto para os donos. Mas vai ser preciso desenvolver ações educativas para conscientizar a população sobre as responsabilidades ao pegar um animal de estimação. Junto com essa campanha de castração, no decreto que foi assinado, ele diz que essas medidas educativas também serão tomadas para conscientizar a população. Então agora resta desenvolver esse material didático, né, e esse material informativo para poder distribuir e conscientizar a população.
Mesmo com todas essas iniciativas, a orientação é sempre denunciar. Aqui em Bauru, o local indicado para receber denúncias de maus tratos a animais domésticos é o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. O telefone é o 3103 8050. Agora é hora de ver como fica o tempo e a previsão é de chuva para esta quinta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Os detalhes estão no mapa. A chegada de uma frente fria deixa o tempo instável em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A previsão é de chuvas em praticamente todas as regiões. Na sexta, o tempo melhora, mas a temperatura cai. Bauru deve amanhecer com o tempo nublado. No período da tarde, são esperadas pancadas de chuvas. Agora, a umidade do ar é baixa, está em 30%. Os ventos sopram fracos, a 8 km por hora. A temperatura subiu hoje, a mínima foi de 15 e a máxima chegou a 28. Amanhã, as temperaturas devem variar entre 18 e 27 graus. 11 novos casos de dengue foram confirmados hoje em Bauru. Neste ano, 364 pessoas foram infectadas pela doença. Amanhã, as equipes de endemia da Prefeitura vão fazer um trabalho de conscientização nos bairros Parque Jaraguá, Jardim Petrópolis, Pousada da Esperança e Vista Alegre. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência vamos falar mais sobre saúde. Suplementos alimentares só devem ser tomados com orientação. O Unesp Notícias volta já. Voltamos e a gente quer saber a sua opinião. No dia 1º de agosto, Bauru completa 118 anos. No aniversário da cidade, qual dessas 5 obras você gostaria de ver pronta? A reforma da estação ferroviária, a construção da estação de tratamento de esgoto, a remodelação da Avenida Rodrigues Alves, a reforma do pronto-socorro central ou a finalização do viaduto inacabado. Você pode votar pelo nosso site e também no portal de interatividade para a TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. A Sorri e a APAI estão com vagas abertas para tratamentos de saúde. Estão disponíveis vagas para atendimentos de reabilitação e também para quem precisa de órteses, próteses e cadeiras de rodas. Sobre o assunto, eu converso com Cláudia Bentim, ela é diretora de reabilitação da Sorri. Cláudia, quem pode procurar o serviço de reabilitação? Para serem encaminhados para a Sorri, pessoas que tenham deficiência física, auditiva e intelectual. E para a APAI, pessoas com deficiência física, intelectual e também cegueira e baixa visão. No caso de quem precisa de uma órtese ou uma cadeira de rodas, como que funciona? Como ela consegue esse tipo de equipamento? Da mesma forma com que ela vai ter acesso à reabilitação. Ela precisa ir a uma unidade básica de saúde, não precisa passar pelo médico, qualquer profissional da área de saúde pode realizar esse encaminhamento. Eles mesmos entram em contato com a Central de Regulação de Vagas da Prefeitura e fazem o agendamento para a pessoa. Obrigado pela participação. Quem precisar de outras informações pode procurar a Sorri pelo telefone 4009-1000 e a APAI no 3106-1252. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Os suplementos alimentares estão na moda. Se você frequenta uma academia de ginástica, provavelmente já ouviu falar deles. Só que muita gente tem usado esses produtos sem orientação. Assim, eles não dão resultado e podem até fazer o contrário do que deveriam, ou seja, prejudicar a saúde. Treino pesado. O Luiz vem 5 até 6 vezes por semana à academia. Já são 5 anos puxando ferro, mas os resultados vieram mesmo depois que ele começou a tomar suplementos alimentares. Há 2 anos atrás eu estava sobrepeso e aí eu fiz reeducação alimentar, comecei a tomar suplemento, comecei a malhar, tudo sob orientação e em coisa de 6 meses eu ganhei 9 quilos de massa magra. Eles ficaram populares, estão na moda, nas vitrines. Como o nome sugere, eles complementam a alimentação. Oferecem quantidades de vitaminas, nutrientes e proteínas que a dieta sozinha
nem sempre alcança. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, em 2013, o faturamento desse mercado chegou a 650 milhões de reais. A projeção para este ano é ultrapassar 1 bilhão. Nas vendas a gente percebe isso porque o gasto de alguns consumidores hoje tem aumentado de acordo com o resultado que eles estão buscando. Hoje a busca maior de suplementos são suplementos à base de proteína, geralmente proteína do soro do leite ou alguma proteína da carne, e os suplementos termogênicos, que são aqueles que se auxiliam no emagrecimento e redução de gordura corporal. Assim como qualquer produto da moda, eles têm o preço das grifes. Os importados chegam a custar R$ 400. Em média, duram um mês. Potes do tamanho da vontade de um corpo mais forte e definido. Quem procura suplementos geralmente busca um atalho para melhorar a própria imagem. Mas sem orientação, o caminho para o corpo ideal pode ficar mais longo. Suplemento não é uma garantia. Como o próprio nome diz, ele vai estar suplementando algum déficit de algum nutriente na alimentação dele. Então, ele deve procurar algum especialista para estar fazendo uma avaliação melhor com ele, porque o suplemento não vai dar o resultado que ele quer. Tudo depende de uma série de fatores. Alimentação, a própria genética, a qualidade de sono, treinamento, tudo envolve. O suplemento é praticamente uma das últimas opções dele. Orientação é a palavra-chave. Se tomados com indicação, trazem benefícios e resultados, mesmo que o objetivo não seja a silhueta de um halterofilista. Carla procurou uma nutricionista e descobriu regras importantes. Quase 2 anos tomando esses complementos e o objetivo, que era ganhar massa muscular, que era o principal objetivo, não foi conquistado. Então falei, alguma coisa está errada. Resolvi procurar uma nutricionista para ver o que estava havendo, né? Mas não foi só a suplementação que ela mudou, né? Não. Suplementação e o básico, alimentação. A alimentação estava completamente defasada, errada, por aí afora. Vamos falar mais sobre esse assunto assim que voltarmos do intervalo. A nutricionista Eliane Petean conversa com a gente. O intervalo é bem rápido, não saia daí. E a gente volta a falar sobre suplementação alimentar. Será que os suplementos usados por quem quer ganhar massa muscular podem fazer algum mal à saúde? Quem explica pra gente é a nutricionista Eliane Petean. Eliane, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com você. Essa parte de suplemento é uma coisa um pouco complexa, tá? Ele está na moda. Existem inúmeros suplementos no mercado. E só para a gente entender, Eliane, eles vêm... qual a origem do suplemento? Eles são o quê? O suplemento, a própria palavra já diz, ele vai suplementar uma alimentação, tá? Que já é balanceada, mas para essas pessoas que fazem uma atividade física um pouco mais intensa. Que seria o quanto mais intensa? Mais intensa, por exemplo, um crossfit, que é uma atividade bem intensa, uma corrida de mais de 5 quilômetros. Então, essas atividades físicas intensas, uma musculação mais de 1 hora, então tem que ser suplementado, acrescentar numa alimentação e não substituir a alimentação do dia todo. Para ficar mais simples, eu dividi esses suplementos em 5 categorias. A primeira categoria dele é o hidroeletrolítico, que é necessário, principalmente as pessoas que têm uma atividade física muito intensa, que soam demais, que são os repositores de sais minerais, que são os isotônicos que você acha em supermercado. Tá? Aqueles famosos que a gente bebe, até quando está desidratado. Até quando está desidratado, quando tem uma diarreia, quando tem um rotavírus que você precisa tomar. O outro suplemento é aquele energético, que é a base de carboidrato e vitaminas e sais minerais. Eu quero deixar bem claro, a proteína é sintetizada através dos micronutrientes. Se eu não tenho vitaminas e sais minerais, eu não vou conseguir quebrar essa molécula de proteína adequadamente para ela ser absorvida. Aí as pessoas falam assim para mim, e os suplementos hidrolisados, que a proteína já é quebrada? Mas existem as reações químicas dentro do nosso organismo para ter um sinergismo, para eles chegarem no intestino e serem absorvidos na célula adequada.
adequada. Quer dizer, então não adianta tomar suplemento proteico se você não tiver esses outros componentes no organismo. Por isso que a alimentação tem que ser balanceada do dia todo. Não adianta tomar um suplemento antes da academia, durante e depois. Tem que ser um contexto do dia todo para chegar na academia e ter um rendimento positivo. Um outro suplemento é o suplemento proteico, tá? Que é a base de proteína. Realmente a proteína, ela aumenta o músculo, ela recupera este músculo que foi trabalhado durante a atividade física. Ele é importantíssimo, desde que você tenha um complexo de vitaminas e sais minerais na alimentação. Mas tem pessoas que não conseguem comer a quantidade suficiente de alimentos ou tem uma deficiência de absorção desses alimentos. Aí ela tem que entrar com complexo vitamínicos. Mas assim, temporariamente, não é para o resto da vida, até o organismo se restabelecer e começar a absorver os próprios nutrientes do alimento. Um outro categoria, tá, de suplementos são aqueles repositores. São aquelas pessoas extremamente magras, tá? Que o índice de gordura está baixíssimo, que é o sonho de qualquer um. E que mas tem pessoas que não conseguem engordar de jeito nenhum, e é muito difícil, o metabolismo é muito acelerado. Então precisa aumentar tanto a parte muscular como a parte de gordura. Então ela precisa de um suplemento hipercalórico, um suplemento que tenha proteína, carboidrato e gordura. Senão ela não consegue evoluir, mesmo fazendo só a musculação, então tem necessidade. E existem outros suplementos que é das cadeias de aminoácidos ramificados, tá? Que são aminoácidos de alto valor biológico, mas que é interessante colocar antes ou depois da academia. Então, a valina, a leucina, que são esses aminoácidos essenciais. O que é essenciais? Que tem que ser ingeridos pela alimentação, que o nosso organismo não produz. Agora, tem um suplemento que é fantástico, principalmente para nós mulheres, determinada certa idade, como eu, os colágenos hidrolisados, para aumentar o tônus muscular, a elasticidade do músculo. Diminuir a flacidez. Diminuir a flacidez. Eu tenho realizado vários tipos de exame e eu percebo que o paciente ele tem a quantidade de aminoácidos suficiente na dieta, porque a proteína está perfeita. Só que a elasticidade do músculo está péssima. Aí não ganha massa muscular. Não ganha massa muscular e tem até uma má digestão. Porque falta a elasticidade, por exemplo, do músculo do estômago. Eu não tenho músculo só, músculo esquelético para ficar sarado, torneado, lindo, maravilhoso. Não, eu tenho os músculos dos órgãos, que se ele não estiver numa quantidade adequada, prejudica o peristaltismo desses órgãos. Então, isso é muito importante. Então, Eliane, a suplementação, ela depende do estado do organismo da pessoa, do objetivo que ela tem, né? Isso, da frequência da atividade física. Precisa de uma orientação. Precisa, principalmente as pessoas que estão muito intoxicadas. Tá? Elas não conseguem absorver os alimentos adequados porque a intoxicação não permite com que essas enzimas absorvam esses alimentos. E um outro fator muito importante é o estresse. O estresse produz vários hormônios no nosso organismo, impedindo a absorção de vários nutrientes. Por exemplo, um dos hormônios que nós produzimos durante um estresse muito intenso, o cortisol. Ele impede com que você queime a sua gordura como energia e começa a queimar o músculo como energia. Então, eu tenho já vários pacientes que vão na academia, aquelas pessoas que fazem a dieta corretíssima durante o dia todo. A gente sabe que é assíduo na atividade física. E não consegue. E vem, faz a bioimpedância. Eles ficam desesperados. Diminuiu o músculo e aumentou a gordura. Falou, calma, que não é problema. Aquelas pessoas que são corretas. Eu falei, não é culpa sua, é o estresse que ocasiona isto. Então, muitas vezes a gente tem que amenizar, porque sem estresse é impossível viver nos dias de hoje. Tem estresse todos os dias. Mas é necessário amenizar, porque é a intensidade do estresse que altera totalmente a nossa parte metabólica. Certo. E para a gente concluir, Eliane, você mesma disse que vários desses, inclusive os suplementos proteicos, são vendidos em supermercados. Tem algum risco da pessoa começar a tomar por conta? Pessoas que têm um problema de coração ou hipertensão, tem algum risco? Principalmente os pacientes que têm uma predisposição genética, alguma doença renal.
Problemas nos rins. Nos rins. Então, determinados tipos de suplemento pode prejudicar o rim, pode aumentar a pressão, dar insuficiência cardíaca. Então, toda alimentação, ela é terapêutica, desde que você tome na quantidade certa, na medida certa e combinando os alimentos para eles terem uma melhor absorção. Tá certo, Eliane. Muito obrigada por suas orientações aqui no Nesp Notícias. Obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.